Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da teoria da justiça e filosofia do direito, e hoje eu vou fazer um vídeo diferente em que eu vou falar a respeito das regras morais absolutas que vigoravam na Grécia Antiga. Ou melhor, eu vou dar pelo menos 3 exemplos, um numa tragédia e dois na filosofia, de regras morais que não comportavam exceção, ainda que para obedecê-las você tivesse que colocar a sua vida ou a sua liberdade em risco. Sem mais demoras, vamos ver quais são os 3 autores que falaram de regras morais absolutas, ou melhor, regras morais que valem em todas as circunstâncias e não comportam exceções. O primeiro autor foi Sófocles, evidentemente, em sua tragédia Antígona, propõe que há uma regra de direito divino promulgada pelos deuses que prescreve que todos os mortos devem receber libações funerárias e ingressarem no Hades. É o caso da tragédia Antígona, na qual Polinices, o irmão que havia enfrentado Creonte, o tirano de Tebas, e Etéocles, foi condenado a restar insepulto. Em razão da insurgência civil, ou melhor, em razão da insurgência contra as regras do tirano Creonte, promovida por Antígona, que resolveu acatar as leis dos deuses e promover a libação funerária de seu irmão Polinices, Polinices acabou sofrendo as libações funerárias e ingressando no Hades, mas ao mesmo tempo Antígona foi presa em flagrante e condenada ao emparedamento com vida. E ainda assim, em seu julgamento e mesmo nos seus últimos momentos, Antígona considerava que entre as leis de um tirano e as leis verdadeiras proclamadas pelos deuses que determinam que se realize a libação funerária de um irmão falecido, ela preferia sofrer as penas da lei humana e obedecer à lei divina. Um outro autor, nesse caso da filosofia, não apenas da tragédia, que promoveu leis naturais que valem em todas as circunstâncias, independentemente de exceção, foi Platão, nos seus diálogos Apologia de Sócrates e Críton. Em Apologia de Sócrates, o personagem platônico Sócrates propõe que se preocupa absolutamente em não fazer uma injustiça, isto é, esta é uma regra que vale em todas as circunstâncias, ainda que ele arrisque a própria vida, como aconteceu no caso do julgamento, inclusive. Para exemplificar a sua preocupação verdadeira em não realizar nunca uma injustiça, Sócrates lembra suas ações, que quando haviam tiranos governando Atenas, eles buscavam envolver todos os cidadãos em suas maldades e em seus assassinatos, a fim de que, quando houvesse a queda do governo tirânico, todos estivessem envolvidos e ninguém fosse perseguido criminalmente. Então, uma feita, Sócrates foi chamado à rotunda junto com outros cidadãos atenienses para que fossem buscar uma pessoa inocente, Leon de Salamina, para que fosse executado. Sócrates, mesmo sabendo dos riscos à própria vida, ou seja, de desobedecer os tiranos no poder ao não ir buscar Leon de Salamina, uma pessoa inocente, para ser executada, preferiu se retirar do lugar e ir para sua casa para não se envolver num ato grave de injustiça, isso é, o assassinato de uma pessoa inocente. Mas não é só esse exemplo. Também no diálogo Críton, que é posterior ao julgamento de Sócrates, quando ele está encarcerado esperando que seja aplicada a pena de morte a ele, o amigo de Sócrates, Críton, comparece à prisão e diz para Sócrates que havia subornado o guarda para que permitisse que ele fugisse. Sócrates evoca de novo esse princípio de que nunca se deve cometer uma injustiça, mesmo devolvendo uma injustiça sofrida, isto é, mesmo que você sofra uma injustiça, você não tem o direito de ter uma revanche e praticar uma injustiça contra a pessoa que te cometeu essa injustiça. Diz que prefere sofrer as penas que foram injustamente aplicadas a ele do que desrespeitar a lei e cometer uma nova injustiça. Então, o princípio que rege
e pauta a vida de Sócrates é esse de nunca cometer uma injustiça, nem contra os outros, nem contra si mesmo. E em que pese a vida dele muitas vezes estar em perigo, ele ainda assim manteve-se firme e não abriu exceções nem nessas situações dramáticas a este princípio de vida de nunca cometer uma injustiça contra as outras pessoas. Finalmente, o terceiro autor grego que falava em princípios absolutos, curiosamente, é Aristóteles, o filósofo que emprega a noção do justo meio ou do meio termo. Diz Aristóteles, existem situações ou circunstâncias e emoções em que não há um meio termo. É o que depois, posteriormente, ficou conhecido na tradição filosófica como questões que são más em si próprias ou malas em si. Diz ele, existem alguns sentimentos, algumas emoções que são más em si próprias. Existem também algumas ações que são más em si próprias. Tanto nunca acertamos ao sentir esses sentimentos, quanto nunca acertamos ao realizar essas ações, porque elas nunca devem ser empreendidas ou sentidas nos casos dos sentimentos. Diz Aristóteles, contudo, nem toda ação nem toda afecção admitem uma posição intermediária. Podem ser nomeadas algumas afecções que estão logo implicadas na perversidade, como a maldade, a falta de vergonha e a inveja, e o mesmo se passa com alguns nomes de ações, como o adultério, o roubo e o homicídio. Todas essas ações e afecções e outros deste gênero são compreendidas como sendo perversas de forma absoluta e não constituírem excessos ou defeitos. Quer dizer, não há nunca a respeito delas uma maneira de acertar, pois são sempre erradas, isto é, não há nenhuma maneira correta ou incorreta de praticar ações desse gênero. Ou seja, não há uma maneira certa de cometer adultério, como se houvesse a mulher certa com quem se pudesse praticá-lo, como se houvesse a altura certa ou a maneira certa de o fazer, porque praticar adultério está sempre absolutamente errado. E essas são as ações que ficaram conhecidas como malas em si, ou melhor, que nunca se acerta nem em excesso nem em falta, ou mesmo no meio termo da sua prática, ao realizá-las, ou seja, você sempre erra e está sempre contra a lei natural e os direitos naturais ao cometer o adultério, o roubo e o homicídio. Assim, os trágicos e os filósofos gregos, pelo menos, nos ensinaram estas ações que a gente nunca deveria cometer e que são um limite moral para aquilo que podemos legislar e não legislar, ou seja, um direito do Estado nunca deveria nos obrigar a fazer essas coisas que são absolutamente erradas, como foi o caso da Antígona, que exerceu a sua objeção de consciência e realizou o rito funerário do irmão, ainda que contra a lei de Creonte. E então, eu gostaria de saber de você, você acredita que essas ações são sempre erradas? Existe alguma forma de se acertar ao deixar um morto insepulto ou ao praticar uma injustiça, seja para salvar a própria pele ou para devolver uma injustiça recebida, ou mais, existe alguma forma certa de cometer adultério, roubar o que pertence aos outros ou cometer o assassinato? Eu quero saber a tua opinião. Será que os filósofos gregos realmente estão certos? Comente aqui abaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Não esqueça também de curtir o vídeo e compartilhar os teus amigos, porque esta é a melhor forma de você apoiar esse trabalho de difusão da filosofia. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.